Boa tarde a todos. Vamos dar continuidade ao ciclo dos Outros Gigantes, Por que ler os clássicos, hoje com a conferência do professor Adriano Corrêa Silva sobre a condição humana da Hannah. Então, eu passo a apresentar então o professor Adriano. O professor Adriano é professor de Ética e Filosofia Política da Universidade Federal de Goiás, desde 2006. Possui graduação em 95 e mestrado em Filosofia em 98 pela PUC de Campinas, e mestrado em Educação em 2001 e doutorado em Filosofia em 2002 pela Universidade Estadual de Campinas. Realizou estágio durante o doutorado na Universidade Nova de Lisboa, com bolsa da FAPESP, em 2001 e 2002. Foi professor e pesquisador visitante da New School, Nova York, em 2017, com bolsa CAPES, na Universidade Pontifícia Bolivariana em 2017, Universidade de Barcelona em 2007, com bolsa do CNPq, na Universidade Nacional do Nordeste, em Resistência Argentina em 2015, e com financiamento do Grupo Montevidéu. Na Freie Universität Berlim, com bolsa da CAPES da em 2012. Desenvolve pesquisas nas áreas de filosofia política e ética, discutindo principalmente as obras dos seguintes autores: Hannah Arendt, Foucault, Kant, Agamben e Nietzsche. Em seu projeto atual de pesquisa, examina o trágico da ação em um diálogo principalmente com as obras de Hannah Arendt e Nietzsche. É cofundador e primeiro coordenador do GT em Filosofia Política Contemporânea da UNPOP. Atualmente atua como professor permanente nas pós-graduações em Filosofia da UFG e da UFES. Foi coordenador da pós-graduação 2010 a 2011 e diretor da Faculdade de Filosofia da UFG entre 2013 e 2017. É coordenador do processo de implementação da Rede Ibero-Americana de Filosofia, a ser concluído em novembro de 2018, e presidente da Associação Nacional de Pós-Graduação em Filosofia no período 2007 e 2018, e recentemente reeleito para o mandato então, de 2019 a 2020. Então, eu gostaria de agradecer ao aceite do professor Adriano para ministrar essa conferência e desejo então uma ótima conferência a todos. Passo a palavra para ele. Obrigada. Boa tarde, obrigado, professora. Bom, é uma alegria, uma satisfação pessoal estar participando desse evento, voltar à UFSC. Já estive aqui em várias ocasiões, sempre boas experiências. Pelo evento, eu acho a ideia do evento extraordinária, essa ideia de uns ombros de gigantes, de estabelecer um diálogo com os pensadores e com as obras, né? Essa ideia de pensar, não necessariamente o contemporâneo, mas pensar a vitalidade dessas obras e dialogar com elas. Eu acho isso, a ideia é muito boa e também, por isso, aceitei com muita alegria o convite. Eu também queria registrar assim, que em um momento em que nós estamos, como universidade, como instituição, no espaço de debate, de reflexão, de pesquisa, de crítica, fomos definidos como inimigos públicos número 1, não é? O caso da UFSC, que é tristemente emblemático. Eu acho que também é importante registrar que, não só pela natureza do evento, o que a série de conferências revela é também a pluralidade da nossa pesquisa, da nossa ocupação no espaço da universidade. E eu acho muito difícil não perceber isso, né? A ponto de eu suspeitar, e acho que é isso que incomoda, né? Aí, o fato, não de que a gente tenha um pensamento único, ou de que sejamos, sei lá, formadores numa única direção, ou como gostam de chamar, doutrinadores. A impressão que dá é que é justamente esse espaço, o modo como ele opera, marcado pela pluralidade, pela diversidade, que está em questão. Então, eu acho que nunca é demais não apenas ocupar o espaço da fala como pesquisadores, mas também como percebendo a
relevância desse espaço de fala e dessa fala plural. Então, também por isso eu acho que um evento dessa natureza é bastante significativo. Então, a gigante, né, em cujos ombros eu vou me apoiar hoje é a Hannah Arendt, né, uma filósofa. Bom, ela não gostava muito de ser chamada de filósofa, dizia que era uma tribo masculina, e que não, era uma tribo masculina e que não gostava de política. E como ela era mulher e gostava de política, ela preferia que se dissesse que ela fazia teoria política. Eu disse isso numa entrevista numa TV alemã, e Karl Jaspers assistiu e disse que achou muita graça, porque fazia sentido ela não se reconhecer. De todo modo, isso é um pouco mais do que uma piada. Na verdade, ela quer marcar uma posição que ultrapassa a dimensão de gênero e tem muito mais a ver, embora também tenha a ver com isso, mas tem muito mais a ver com o modo como ela compreende a tradição do pensamento político ocidental. A sua obra assim, mais conhecida, pelo menos assim, no âmbito estrito da filosofia, é certamente a Condição Humana, né? Mas ela tem uma vasta obra, mas ela tem várias obras que são muito lidas e que se tornaram clássicos da teoria política, como As Origens do Totalitarismo, por exemplo. Foi a primeira obra que ela, não é a primeira obra que ela publicou, mas é que teve, que alçou a condição de uma pensadora e que teve repercussão na área durante muito tempo e até hoje, né? Com a eleição do Trump. Eu não sei se vocês viram isso, mas As Origens do Totalitarismo, em 1984, entraram na lista dos 10 mais vendidos, logo na semana seguinte à eleição do Trump. E, bom, isso, talvez não queira dizer muita coisa, mas eu acho que quer dizer muito, no caso específico das Origens do Totalitarismo, um esforço de compreensão que traduz bastante o espírito da obra da Hannah Arendt, tal como eu vejo, né? Tal como eu compreendo. A obra das Origens do Totalitarismo, que não é a que está no primeiro plano aqui, mas eu acho importante destacar, tem uma conexão estreita com o projeto de A Condição Humana, embora a palavra totalitarismo mal apareça na Condição Humana, porque não é realmente o tópico com o qual ela se ocupa. Mas é parte do mesmo esforço de compreensão dos significados dos eventos de sua própria época. O grande evento que ela buscou compreender era justamente o totalitarismo. E é uma obra que eu não sei quantas páginas tem, mas tem umas 600, algo assim. O prefácio tem umas 2 páginas apenas. E no prefácio, a obra, ela diz, esta obra nasceu de um temerário otimismo e de um temerário desespero. O desespero nos eventos de nossa época, mas também a convicção de que o esforço de compreensão desses eventos é parte de nossa tarefa de resistência e de construção de possibilidades outras que não essa, a do totalitarismo. E ela dizia nesse prefácio algo que, em minha opinião, traduz o cerne de sua ocupação, do modo que ela compreende a sua atividade de pesquisadora, de filósofa, de pensadora política, que ela diz que compreender é a tarefa fundamental dela como espectadora e como teórica da política. E compreender não significa negar os fatos do horrível, mas aceitar sem vergar, cambaleando, mas sem vergar sobre o peso dos eventos que nossa própria época nos jogou nos ombros. Não ceder à tentação fácil das explicações oniabrangentes, mas também não desistir de compreender mesmo os eventos mais desafiadores e mais difíceis de compreender, como no caso para ela era o totalitarismo. O caminho que
vai de Azulis do Totalitarismo à Condição Humana. Azulis do Totalitarismo a obra foi publicada em 1951 e a Condição Humana em 1958. Eu vou me permitir não refazer esse percurso, porque eu acho que pela natureza mesmo da apresentação, mas eu me permito indicar, eu fiz a apresentação da edição brasileira da Condição Humana, e aí tem umas 10 páginas lá, que tenta refazer esse percurso, não dizendo que uma obra é a sequência da outra, mas tentando preencher a autores, por exemplo, que chamam a atenção para a grande inflexão que teria acontecido da obra Azulis do Totalitarismo, a preocupação com o evento contemporâneo, etc., para uma obra muito mais típica de teoria política, como a Condição Humana. Eu acho que isso é um tanto claro, mas me parece que elas estão conectadas com essa preocupação mais geral, com a compreensão do que sucedeu à política na era moderna e o que isso tem a ver com nossa própria época. No prefácio da Condição Humana, que não é uma apresentação da obra, na verdade, ela diz que ela começa falando do Sputnik, né, do entusiasmo com a possibilidade de viver em outros planetas, em outra parte fora da Terra. Menciona o entusiasmo da época dos anos 50, com a possibilidade de as máquinas substituir o trabalho humano, uma espécie de fim do trabalho, e também menciona o entusiasmo com a possibilidade da manipulação genética, no caso do bebê de proveta, na época, em 58. E ela menciona esses três fenômenos contemporâneos como parte de um desdobramento que ela julga central para compreender a era moderna, que é um movimento de rebelião contra a condição humana e uma espécie de alienação em relação ao mundo comum. Na própria obra ela diz, isso se traduz no desejo de fabricar um mundo inteiramente artificial, de uma espécie de rebelião contra a própria natureza humana, uma expressão que ela usa, claro, com muita reserva, rebelião contra a terra, contra o corpo, o funcionamento do corpo, em suas determinações biológicas, e também uma rebelião contra uma atividade humana fundamental como o trabalho. A análise fenomenológica da condição humana, das condições que condicionam a nossa existência e também as atividades que em grande medida respondem a essas condições, esse o percurso que estrutura o livro Condição Humana. A reflexão sobre a natalidade, a mortalidade, a vida, o mundo e a pluralidade, que são as 5 condições que ela menciona logo no início do livro, e as atividades que operam como que respostas a parte dessas condições. O trabalho como resposta à vida, no sentido do metabolismo persistente com a natureza, a vida no sentido estritamente biológico. A obra ou fabricação como uma resposta ao mundo, como o artifício humano, como o mundo artificial de coisas, de cultura que nós adicionamos, instituições, costumes, objetos que nós adicionamos à Terra, a partir do material da natureza, em boa parte. E, por fim, a ação como resposta à condição humana da pluralidade. Cada uma dessas direções poderiam orientar a minha fala aqui, né? Mas um aspecto central da análise diária é justamente a localização dessas atividades
no mundo. E para isso é central para ela a distinção entre espaço público e espaço privado, que para ela era decisiva no contexto, por exemplo, da pós-grega, e que, para nós compreendermos a política em suas origens, era decisivo pensar como que ela se afirmava em todos os seus princípios, em um antagonismo com a vida privada, embora pressupondo também a vida privada como um espaço no qual são satisfeitas as necessidades da vida. Ela diz que a grande novidade da era moderna, e aí eu já vou chegando na minha apresentação, eu vou ter um texto e eventualmente comentar, para garantir um tempo, se deixar eu falando assim, eu posso seguir até, né, professor, isso eu posso falar dias aqui, né, então é melhor eu ter um texto aqui. Ela diz que a grande novidade em termos da configuração espacial da existência, da condição humana, na modernidade, é o surgimento da esfera social. Uma esfera que não é nem pública e nem privada, que opera muito mais como um canal que põe em comunicação o público e o privado e que para ela se expande cada vez mais, a ponto de, no final da condição humana, ela dizer: nós vivemos numa sociedade socializada, em que o público e o privado são descaracterizados por essa grande esfera híbrida que vai então se expandindo e ocupando o espaço da intimidade, exibindo o íntimo e ao mesmo tempo tornando o público sujeito às demandas do privado, do econômico, etc. Então, assim, eu diria que se pode chegar à obra da condição humana de vários modos, mas, na minha opinião, o modo talvez mais privilegiado é o da reflexão sobre como se dá na era moderna a relação entre economia e política. Para Hannah Arendt, a esfera social é esta dimensão do coletivo, que não é, portanto, nem do privado, nem do comum público, que opera como uma via por meio da qual as demandas privadas ganham relevância pública e colonizam o espaço da vida comum. Bom, com isto, Arendt insiste, para alguns autores, de um modo talvez demasiadamente rígido, na manutenção da distinção entre o espaço público como espaço comum, espaço político, de onde brotam legitimamente as questões políticas, e o espaço privado como espaço da administração da vida, do atendimento às necessidades vitais, e trata quase sempre a esfera social como uma esfera espúria, como um âmbito não legítimo da natureza, da existência, que só sobrevive na medida em que avança sobre o privado ou o público. O livro mais conhecido sobre esse tema na obra de Arendt, possivelmente o melhor livro, é da Hannah Pitkin, e o título é O Ataque da Bolha, que é um filme meio, sei lá, meio de terror, meio americano, dos anos, sei lá, 50, 60, da época da Guerra Fria, e é uma ironia da Hannah Pitkin, com essa imagem de que as demandas sociais, de educação, saúde, saneamento, as corporações sindicais, todas essas demandas teriam pretensões políticas ilegítimas, né? E ela acha isso um problema. Esse texto dela é recente, mas já em 1982, a Hannah Pitkin escreveu um texto pioneiro apontando os problemas para pensar as questões coletivas que têm relevância para além do privado, como essas que eu mencionei, destituídas de relevância política. Em um texto de 82, chamado Justiça sobre a relação entre público e privado, ela já menciona em 82 as dificuldades de pensar estas questões sociais, como saúde, educação, etc.,
nessa divisão tão radical que a Hannah Arendt estabelece entre público e privado. Assim como pensar questões de gênero, como ela já menciona lá em 32. Eu concordo, eu acho que é um dos pontos mais difíceis de seguir com a Hannah Arendt, é justamente nessa caracterização da esfera social como uma esfera espúria, que só avança tomando espaço do privado, tomando espaço do mundo. Só avança na medida em que usurpa espaços outros. Ou seja, não é uma esfera que tem um espaço próprio, né? Como pensaria, por exemplo, a partir de Hegel, vários pensadores, a partir da noção de sociedade civil, né? Que é mais ou menos o que está em questão. E aí, é uma questão que já me interessa há bastante tempo, e pensando na ideia de não necessariamente apenas apresentar a obra, mas refletir a partir dela, que acho que é a ideia do evento, né? Eu optei por trabalhar com a questão social, mas com uma questão bastante pontual, específica, que emerge da condição humana, mas que também avança para sobre a Revolução, que é de 62 ou 3, não sei se agora, e também em direção às origens do totalitarismo, mas principalmente em direção à sobre a Revolução, que é sobre a relevância política da pobreza, por exemplo, ou da miséria. E sobre a Revolução, Hannah Arendt tem uma seção no início do livro, no primeiro capítulo, se eu não me engano, no segundo capítulo, chamada A Questão Social. E ela mais ou menos diz, para dissabor dos franceses até hoje, que a Revolução Francesa fracassou porque era a revolução dos pobres, e não a revolução da multidão dos pobres. A Revolução Francesa teria fracassado porque as urgências do processo vital, como nós chamamos, as urgências da vida, que tinha a ver com a miséria, com a exploração, fizeram com que ganharam tal destaque, tal proeminência, que a possibilidade de fundação de um novo corpo político a partir da Revolução acabou por ficar interditada. É claro que os pensadores de linhagem mais marxista, mas também os próprios intérpretes da Revolução Francesa, no contexto da França principalmente, não viam com bons olhos esse tipo de interpretação, que realmente é bastante complicado. E aí, o texto que eu vou apresentar, não é muito longo, é uma tentativa de refletir sobre como pensar as questões sociais. Eu escolhi uma delas, a pobreza ou a miséria, não é a mesma coisa, mas ela menciona ambas em Sobre a Revolução, e pensar em que medida, no âmbito próprio da obra da Hannah Arendt, a gente poderia pensar a relevância política dessas questões, ou seja, pensar politicamente essas questões de um modo não espúrio, pensar a relevância política de questões econômicas que não tem a ver com a riqueza, nem com a propriedade, mas tem a ver com as pré-condições mínimas para se conceber uma democracia, né? E claro, e aí tensionando bastante claro o texto da Hannah Arendt, na medida em que ela não formula desse modo. Tá bem? Eu passo então a leitura, como eu disse, é um texto breve, eventualmente eu posso fazer algum comentário, mas não vou me controlar para não falar demais, também para poder ouvir isso. Em meados do século V a.C., Péricles instituiu em Atenas uma pequena remuneração diária para os cidadãos que atuassem como magistrados no conselho, nos tribunais, atuassem como magistrados, atuassem no conselho, nos tribunais e também como soldados. Chamada de mistoforia, tal indenização, tal remuneração, sequer se equiparava à remuneração diária de um trabalhador. Tratava-se antes de permitir, pelo menos era assim que Péricles anunciava,
que os cidadãos pobres, que dependiam do seu trabalho, pudessem exercer seus direitos e não serem, então, levados à miséria pelas demandas de participação da vida política. Profusos e ilustres foram os críticos desse expediente que visavam, na perspectiva de Péricles, a ampliação da participação popular. Platão chegou a afirmar, pela boca de Sócrates, no Gorgias, eu cito, que Péricles tornou os atenienses preguiçosos, covardes, tagarelas e ávidos de dinheiro, ao estabelecer pela primeira vez uma remuneração para alguns serviços oficiais de administração. E mesmo Aristóteles observa na Constituição dos Atenienses que esta seria a causa, cito Aristóteles, apontada por alguns, da degradação dos tribunais, já que passou a ser o cidadão comum e não o mais qualificado a vir sempre com maior presteza para a tiragem à sorte dos juízes. No seguimento dessa medida, teve igualmente início a corrupção. Fim da citação. Não vou fazer conexões com nada contemporâneo. Espero que bom, eu acho que o pano de fundo não é exótico, né? É bastante antiga, cabe enfatizar, esta falácia de que a corrupção política resulta do acesso de hábitos pobres ao espaço público. Plutarco, ao escrever sobre a vida de Péricles, faz notar que enquanto Tucídides o louvava por, em nome da democracia, promover o governo dos melhores cidadãos, muitos outros julgavam que suas medidas com vistas à ampliação da participação política acabaram por tornar o povo desenfreado e incontinente, em vez de frugal e autossuficiente. Plutarco observa que, mais que qualquer outra razão, a diminuição do poder do aristocrático conselho do Areópago por Péricles, fazendo uso de sua influência junto ao povo, de quem ampliou progressivamente o poder, era o principal motivo da hostilidade com relação a ele. Que no subsídio à participação popular dos mais pobres subjazia mais que o interesse de Péricles por fortalecer sua posição, parece ser em parte atestado pela ampliação da remuneração à participação na Assembleia no início do século IV a.C., bastante tempo após sua morte. Mas com o abuso da condição imperial de Atenas em meados do século V, as várias medidas voltadas à ampliação da participação da população mais pobre eram anunciadas no sentido de fortalecer a democracia e sua legitimidade e mitigar a influência do poder econômico, medidas que foram mantidas e amplificadas enquanto sobreviveu a democracia, mesmo com o declínio do poder imperial ateniense. Na conferência Revolução e Liberdade, que é um texto mais tardio da Hannah Arendt, 66, 67, a condição humana de 10 anos antes, e sobre a Revolução de 63. Uma conferência recentemente editada, eu fiz uma edição há um ano e meio nos Cadernos de Filosofia Alemã, uma edição bilíngue, porque não tinha ainda sido publicada em inglês, mas foi em abril desse ano publicada uma coletânea, a última grande coletânea de textos da Hannah Arendt, que chama Pensar Sem Corrimão, mais ou menos assim, que ainda não tem tradução em português, mas deve ser traduzido já no próximo ano. Essa conferência que eu estou mencionando está incluída lá, mas está também com acesso livre nos Cadernos de Filosofia Alemã. Nessa conferência, proferida por Arendt, então, entre 66 e 67, ela considera o que pensa ser a incompreensão básica da política externa dos Estados Unidos da América, ao julgar o significado de situações ou movimentos revolucionários. Para ela, essa falha da política externa americana para compreender movimentos revolucionários ou revoluções não se deveria à falta de informação, mas a algo muito mais profundo. Em uma das poucas vezes
em que ela comenta a Revolução Cubana, ela argumenta o seguinte: esta falha da política externa americana consiste na falha em compreender o que significa quando pessoas trespassadas pela pobreza em um país atrasado, onde a corrupção atingiu o nível da podridão, são de repente livradas não de sua pobreza, mas da obscuridade e da nudez de sua miséria, e portanto da incompreensibilidade dela. Quando elas ouvem pela primeira vez sua condição ser discutida às claras e são convidadas a participar da discussão. O que significa quando são levadas à sua capital, que eles nunca haviam visto antes, e ouvem essas ruas, esses edifícios e esses quarteirões, tudo isso é vosso, sua posse, e por isso seu orgulho. Isso ou algo desse tipo aconteceu pela primeira vez durante a Revolução Francesa, e foi um homem idoso na Rússia que nunca havia deixado sua cidade natal, mas aconteceu de ser um filósofo e de ser também um amante da liberdade, Kant, que não era famoso por pensamentos rebeldes. Foi ele que compreendeu imediatamente que tal fenômeno na história humana nunca seria esquecido. Fim da citação dessa conferência da Hannah. Tal consideração é ao mesmo tempo coerente com a obra de Arendt, mas também põe em questão sua compreensão prévia da questão social em a condição humana e especificamente da questão social da pobreza em sua relação com o fenômeno revolucionário na obra sobre a Revolução. Nesta última obra sobre a Revolução, ela argumenta o seguinte, afirma o seguinte, cito: a pobreza é mais do que privação, é um estado de carência constante e miséria aguda, cuja ignomínia consiste em sua força desumanizadora. A pobreza é sórdida porque coloca os homens sob o ditame absoluto de seus corpos, isto é, sob o ditame absoluto da necessidade que todos os homens conhecem pela mais íntima experiência e fora de qualquer especulação. Foi sob o império dessa necessidade que a multidão se precipitou para ajudar a Revolução Francesa e a inspirou. Levou-a em frente e acabou por conduzi-la à ruína, pois era a multidão dos pobres. Quando eles apareceram no palco da política, a necessidade apareceu junto com eles, e o resultado foi que o poder do antigo regime se tornou impotente, e a nova república se mostrou natimorta. A liberdade teve que se render à necessidade, à premência do processo vital em si. Fim da citação. Isso é muito controvertido, não apenas como um problema hermenêutico, mas também como um enfoque fenomenológico da difícil questão sobre a relação entre economia e política, que está no cerne da condição humana. É meu propósito aqui rastrear alguns dos principais caminhos da questão em Arendt e argumentar que, de acordo com seu pensamento, mas também contra algumas de suas posições, a pobreza e a miséria devem ser consideradas atualmente como um problema político central, do qual não é possível desviar o olhar sem colocar em risco a própria ideia de democracia. Essa ideia de desviar o olhar é da própria Arendt. Nesse texto, Revolução e Liberdade, ela afirma que, assim como na França do século XVIII não era possível ignorar o problema da miséria, também em sua própria época, no final dos anos 60, quando escreveu o texto, em muitos países latino-americanos, fizeram na África, no Oriente, e mesmo em parte da Europa, no leste, é praticamente impossível desviar o olhar da miséria e se ocupar com as questões institucionais estritas da vida política. Interessa-nos notar aqui as implicações dessas medidas para pensar a relação entre economia e política sob uma luz bastante específica da relação entre cidadania e pobreza.
Não foram poucas as dificuldades deixadas por Arendt para aqueles que refletem sobre essa questão central para a sua obra e para a política desde seus primórdios, análogas às dificuldades que ela mesma enfrentou quando buscou pensar exemplos para estabelecer essa relação. Em A Condição Humana, eu faço referência indireta aqui a um congresso que houve em 1972 em Toronto, no Canadá, sobre a obra de Arendt. Ela ainda estava viva, ela morreu em 1975. Participaram desse evento Hans Morgenthau, Hans Jonas, Richard Bernstein, Axel Honneth, Albert Wellner, não Axel Honneth, muito jovem para ele, e outros. E a Arendt foi convidada a participar e foi. E a participação dela foi um debate com essa audiência. A uma certa altura, a Mary McCarthy, uma escritora americana bem conhecida e muito próxima de Arendt, pergunta a ela, tendo em conta essa questão social, ou a recusa das questões do caráter político das questões econômicas, por Arendt. E ela pergunta a Arendt sobre o que os gregos falavam lá na água tantas vezes por semana. Era só sobre guerra? Ou eles falavam de alguma outra coisa? Será que não haveriam questões também que diziam respeito à economia e outras? E o Hans Jonas também a questiona, mais ou menos no mesmo espírito, e o Albert Wellner pede a ela que dê um único exemplo de uma questão social contemporânea que não tenha relevância política. Aí ele diz, qualquer um, habitação, transporte, saúde, educação. É possível pensar, não no sentido de dizer que essas são as questões políticas por excelência, mas é possível pensar essas questões sem considerar a sua relevância para a vida política. Bom, e aí a Arendt dá um monte de exemplos encontrados, se vocês quiserem depois ver, está traduzido também, vocês encontram no Google, colocando sobre Hannah Arendt, está publicado numa revista chamada Inquietude. Eu acho muito interessante esse diálogo dela com essa audiência difícil, que a põe em dificuldades, na verdade. Em A Condição Humana, uma das teses centrais de Arendt é de que, ainda que possamos remontar aos antigos certa ambivalência na relação entre o social e o político, o surgimento de uma esfera propriamente social é um fenômeno novo. Com efeito, já no uso de bios políticos e zoon politikon por Aristóteles, na ética e na política, mas mais claramente na tradução de Tomás de Aquino, que ela comenta em A Condição Humana, e zoon politikon por animal sociais, sobressai o traço fundamental de que a vida especificamente política supõe o caráter gregário que compartilhamos com outros animais, embora presuma ainda sua transcendência na capacidade específica para o discurso, que supõe a voz, mas transcende também a voz, na mera expressão de estados como prazer e dor, uma vez que se atualiza no livre intercurso de perspectivas ou opiniões traduzidas em juízos ou preferências. Para Arendt, o que define com mais clareza a oposição entre as compreensões moderna e antiga de política é a notória identificação entre o social e o político na modernidade. A distinção entre público e privado, a própria distinção, resta borrada devido à ascensão da esfera social. Uma esfera, cita A Condição Humana, estritamente nem privada nem pública, um fenômeno relativamente novo, cuja origem coincidiu com a inclusão da era moderna e que encontrou sua forma política no Estado-nação. De modo que o desaparecimento do abismo que os antigos tinham de transpor diariamente, a fim de transcender
o estreito domínio do lar e ascender ao domínio da política é um fenômeno essencialmente moderno. Fim da citação. Singular na posição arendtiana é não apenas o reconhecimento da novidade da esfera social, mas, acima de tudo, sua recusa a conceder a esta nova esfera um estatuto próprio originário, nem mesmo o associa ao mercado de trocas como espaço de convivência apolítico, mas não antipolítico, do homo faber, do fabricante de objetos, de tecidos, que os comercia no espaço do mercado. De fato, a sociedade, ou a esfera social, constituiria para ela um âmbito híbrido no qual os interesses privados assumem importância pública. Esta esfera seria espúria justamente por se constituir na medida, como eu disse no início, em que avança sobre o privado e o público, turvando suas fronteiras até, enfim, alterar-se o significado do público e do privado ao ponto de torná-los irreconhecíveis. Trata-se da ascensão do processo vital, traduzido no trabalho e no consumo, da obscuridade dos processos metabólicos acolhidos no lar para o espaço de visibilidade da esfera pública. A sociedade, para Hannah Arendt, constitui-se como uma espécie de organização pública do processo vital. Esse processo vital é o que ela chama no início da condição humana simplesmente de vida, o conjunto de processos que transcorrem e que tem a ver com a nossa condição de vivente, e não com a nossa existência singular ou qualquer coisa do gênero. Em A Condição Humana, eu cito mais uma vez, o domínio social, no qual o processo da vida estabeleceu o seu próprio âmbito público, desencadeou um crescimento artificial do natural, por assim dizer. E é contra esse crescimento, não meramente contra a sociedade, mas contra um domínio social em constante crescimento, que o privado e o íntimo, de um lado, e de outro, o político, no sentido mais estrito da palavra, mostram-se incapazes de se defender. Ilustração. A sociedade, então, ou a esfera social, consiste na administração, na ascensão da administração do lar, de suas atividades, seus problemas e disposições organizacionais, do sombrio interior do lar para a luz da esfera pública. Ou ainda, consiste na admissão das atividades domésticas e da administração do lar no domínio público. Para ela, a forma originária desse ingresso se deu, cito, sob o disfarce de uma organização de proprietários que, ao invés de requererem o acesso ao domínio público em virtude de sua riqueza, exigiram dele proteção do domínio público para o acúmulo de mais riqueza. E coincidiu historicamente com a transformação do interesse pela propriedade privada em uma preocupação pública. Fim da citação. Veja, eu na minha apresentação aqui, estou focando em um aspecto que eu considero que não só eu, quase todos os leitores que eu conheço da obra de Arendt apontam a questão social como uma questão problemática. E claro, o meu interesse aqui é apresentar o seu caráter problemático. Mas, por outro lado, para Arendt, essa caracterização da esfera social tem uma função muito importante no modo que ela compreende a modernidade, que é a função de explicitar o progressivo processo de colonização da política pela economia. Não é? Pelas grandes corporações, mas também pela própria estruturação progressiva da vida pública, como sendo uma mera administração das coisas, uma coordenação do espaço vital da sociedade, de modo que cada um possa, então, ter alguma segurança para ganhar dinheiro em paz. Essa caracterização, tal como eu falei agora nessas últimas frases, aparece muito mais claramente em As Origens do Totalitarismo, no volume sobre o imperialismo,
quando ela fala da emancipação política da burguesia. É a última vez, a penúltima vez que eu vi a UFSC, aqui, né? Foi justamente numa aula inaugural em que eu estava com o professor Alexandre Franco de Sá, em que eu falei desse tema, do tema da emancipação política da burguesia, mas principalmente de algo que a Arendt diz aí, e que parece um tanto irônico e provocador. Ela diz que o verdadeiro filósofo do liberalismo não é qualquer um que vem à mente de vocês aí, é Hobbes. Hobbes é o pai da política burguesa, porque compreendeu a antropologia do burguês e compreendeu que a política, a forma política que corresponde aos anseios do burguês é o da política como uma pura força, da política como um mero controle, da política como uma mera oferta de segurança. Então eu digo isso só para dizer que assim, eu optei por ir numa direção aqui, porque eu quero ressaltar um tema, mas eu penso que a caracterização que a Arendt faz na esfera social, do ponto de vista crítico da modernidade, me parece bastante produtiva para pensar certos problemas como esse que eu mencionei. Ela diz, falando desse primeiro estágio do movimento político da burguesia, em As Origens do Totalitarismo, eu vou citar um trechinho, ela diz assim: como consequência desses desdobramentos, os interesses privados, que por sua própria natureza são temporários, limitados pelo período natural de vida do indivíduo, agora podem fugir para a esfera dos assuntos públicos e tomar emprestado aquela infinita duração de tempo necessária para a acumulação contínua. No volume sobre o imperialismo, Arendt diz: a política que corresponde à aspiração do ganhar dinheiro indefinidamente é a da acumulação de força também de modo indefinido, que é a da expansão pela expansão, no caso do imperialismo. Bom, tudo isso precisaria de uma contextualização, mas o que ela quer dizer é basicamente que a burguesia sempre tolerou ser dominada por classes que tinham menos poder social do que ela, porque nunca se interessou de fato por política. E quando se interessou por política é porque tinha muito dinheiro supérfluo e muita gente supérflua que não cabia mais nas fronteiras do Estado-nação, e que precisavam então do aparato policial e militar do Estado-nação para poder expandir seus negócios para além de suas fronteiras. Isso parece, esse deslocamento dos interesses privados de acumulação de riqueza para o público, parece criar uma sociedade muito semelhante àquela das formigas e abelhas, onde o bem comum não difere do privado, e sendo por natureza inclinadas para o benefício privado, elas procuram, consequentemente, o benefício comum. Uma referência, ela põe entre aspas, mas não põe a referência, na verdade, não devia, da fábula das abelhas. Não obstante, uma vez que os homens não são nem formigas nem abelhas, isso tudo é uma ilusão. A vida pública assume um aspecto enganoso de uma soma de interesses privados, como se esses interesses pudessem criar uma nova qualidade, adquirir uma nova qualidade, mediante a mera soma, a mera adição e licitação. Com isso, para ela, já em As Origens do Totalitarismo, antes da condição humana, a política converte-se em uma mera função da sociedade. A liberdade da sociedade requer e justifica a limitação da autoridade política. A liberdade situa-se no domínio do social, ela diz isso em A Condição Humana, e a força e a violência tornam-se monopólio do governo. O resultado é a conversão da política em mero governo e, por fim, a conversão do governo em mera administração, cuja forma acabada é o governo de ninguém, ou burocracia, que se mantém sempre na iminência de ser uma das mais cruéis e tirânicas versões do governo, e que a Arendt julgava ser, em sua época, uma realidade muito mais opressiva e significativa em termos de dominação, a burocracia, do que a divisão de classes sociais. Cito A Condição Humana:
a burocracia ou o domínio de um sistema intrincado de departamentos nos quais nenhum indivíduo, nem o único, nem os melhores, nem a minoria, nem a maioria pode ser tomado como responsável, e que deveria mais propriamente chamar-se domínio de ninguém. Fim da citação. Trata-se, enfim, da conversão da força na essência da ação política e de sua posição no centro do pensamento político, ou, por fim, para falar como ela diz em As Origens do Totalitarismo, trata-se, com a conversão do governo em administração, da introdução da força como o único conteúdo da política. Desse movimento, em As Origens do Totalitarismo e também a condição humana, cabe reter a clareza com que Arendt indica a funcionalização da política pelo propósito de acumulação ilimitada de riqueza, tanto em As Origens do Totalitarismo quanto em a condição humana. Também cabe notar sua insistência em que o imperialismo, como forma típica da compreensão burguesa de política, era produto de dinheiro supérfluo e gente supérflua, As Origens do Totalitarismo, e que, cito, o lixo humano que cada crise, seguindo-se invariavelmente a cada período de crescimento industrial, eliminava permanentemente da sociedade produtiva, era um subproduto da produção capitalista, tanto quanto o capital supérfluo. Fim da citação. Isto é esclarecedor, mas ao mesmo tempo nos põe dificuldades para pensar o que está em jogo em Sobre a Revolução, por exemplo, quando Arendt reflete sobre a relação entre política e pobreza. Arendt afirma, sobre a Revolução, que era tão impossível desviar os olhos da miséria e da desgraça da grande maioria da humanidade no século XVIII em Paris, ou no século XIX em Londres, onde Marx e Engels, estou citando, iriam refletir sobre as lições da Revolução Francesa, quanto é hoje impossível desviar os olhos da miséria e da pobreza em alguns países europeus, em muitos latino-americanos e em quase todos os asiáticos e africanos. Fim da citação. Esse diagnóstico é infelizmente muito atual. O problema é como conciliá-lo com a tese arendtiana de que foi a irrupção da pobreza na esfera pública que desencadeou o terror e condenou a Revolução Francesa à rua. A questão é, se a pobreza não é um problema político, e quando surge na vida política, leva um movimento como o revolucionário francês à ruína, quem é que responde pela pobreza? Onde há pobreza, a gente tem que levar a revolução para mais adiante, onde as coisas já estejam resolvidas? Como compreender a possibilidade de instauração de uma vida política em um contexto em que predomina a miséria e a exploração? A questão da miséria, a questão social traduzida na existência da pobreza e da miséria, trouxe as obscuras necessidades corporais, antes abrigadas no lar, para a esfera pública sustentável. No obstante, Arendt não parece reconhecer na pobreza uma questão política, nem parece julgar que a questão pré-política elementar, que consiste na libertação da necessidade, ou seja, não estar aprisionado ao ciclo do processo vital, que é uma condição necessária, mas não suficiente para a liberdade política, ela não parece acreditar que isso possa ter uma face política, que poderia então ser legitimamente trazida ao domínio público. Arendt não foi tão indelicada a ponto de dizer ou supor que os desgraçados, miseráveis e os solidários à sua condição deveriam discutir questões relativas à Constituição e à fundação da liberdade antes de se rebelar contra a tirania da miséria. Mas ela não teme, entretanto, afirmar que, no caso das revoluções, a razão para o êxito e o fracasso, ela considerava a Revolução Americana como uma revolução bem sucedida na medida em que estabeleceu uma Constituição, fundou um novo corpo político.
Então, a razão para o êxito e o fracasso foi que o problema da pobreza estava ausente do cenário americano, mas estava presente em todas as outras partes. Ela pondera que o que estava ausente no cenário americano era antes a miséria e a indigência. E nota ainda que a ausência da questão social no cenário americano era, no final das contas, eu cito, totalmente ilusória, pois a miséria sórdida e degradante estava ubiquamente presente sob a forma da escravidão e do trabalho escravo, fim da citação. E o sistema escravista é obviamente incompatível com a instalação da liberdade. E a questão social, para ela, também estava presente ainda no caso dos Estados Unidos, de uma outra forma, na obsessão com a abundância e com o consumo conspícuo. Para Arendt, apesar de sua retórica claramente desfavorável à presença da pobreza como um problema político na esfera pública, o decisivo é a permeação da política pela economia, nesse caso, pois também a liberdade e o luxo sempre foram considerados incompatíveis. A citação de Arendt. E prossigo na citação: os ideais dos pobres, diz ela, são a abundância e o consumo. São as miragens do deserto da miséria. Nesse sentido, a riqueza e a pobreza são apenas as duas faces da mesma moeda. As cadeias da necessidade não precisam ser feitas de ferro, podem ser feitas também de seda. Fim da citação. No contexto americano, ela julgava que a questão social se traduzia, de um lado, na existência da escravidão, e de outro, na obsessão com a abundância, com o consumo, com a acumulação. Os que se espantam com o tratamento dado por Arendt a Marx em Sobre a Revolução, desculpem, a condição humana, talvez não se surpreendam com Sobre a Revolução. Marx, em Sobre a Revolução, em A Condição Humana, ele já tem sua cota de promoção de uma vida inteiramente dedicada à manutenção biológica da existência, etc., a confundir liberdade e emancipação econômica com emancipação política. Bom, mas em Sobre a Revolução, o Marx é ao mesmo tempo o maior teórico das revoluções de todos os tempos, o patrono da renúncia à liberdade perante os ditames da necessidade, e ao mesmo tempo quem mais fortaleceu a doutrina, estou citando, politicamente mais perniciosa dos tempos modernos, a saber, aquela que sustenta que a vida é o bem supremo e que o processo vital da sociedade é a própria essência do esforço humano. Com isto, o objetivo agora da revolução não era mais a liberdade, e sim a abundância. Felicitação. Arendt sustenta que Marx aprendeu com a Revolução que a pobreza é um problema político de primeira ordem e supôs que o fracasso da Revolução Francesa na instauração da liberdade decorreu de sua falha na solução da questão social, a questão da libertação da miséria. O que fez concluir Marx que liberdade e pobreza eram incompatíveis. Como problema político fundamental, diz Arendt, a pobreza foi convertida por ele em poderosa força política quando ele interpretou as necessidades imperiosas da pobreza das massas em termos políticos, como uma espécie de revolta não por bom ou bens, mas também pela liberdade. Eu vou pular um pouco alguns parágrafos sobre Marx, mas alguns intérpretes da obra de Arendt se espantam com o fato de que Arendt compreenda a modernidade segundo a imagem de uma grande família expandida. A esfera social, a vida social, constituída a imagem de uma grande esfera privada e familiar que teria se expandido. Um dos críticos, Sheldon Golin, argumenta que Arendt, eu cito ele, nunca conseguiu compreender a lição básica ensinada não apenas por Marx, mas também pelos economistas clássicos, de que uma economia não é meramente trabalho, propriedade, produtividade e consumo. A economia é também uma estrutura de poder, um sistema de relações contínuas em que o poder e a dependência tendem a tornarem-se cumulativos e as desigualdades são reproduzidas em formas
cada vez mais sofisticadas. Um outro leitor, esse fim da citação, um outro leitor da obra de Arendt, entusiasta por sua obra, também faz uma crítica análoga, Maurício Basman-Doutrève, quando ele afirma que Arendt foi, eu cito, incapaz de reconhecer que uma economia capitalista moderna constitui uma estrutura de poder, determinando a alocação de recursos e a distribuição dos ônus e benefícios. Ao se apoiar na analogia enganosa com a família, Arendt sustentou que todas as questões relativas à economia eram pré-políticas e, portanto, ignorou a questão crucial do poder econômico e da exploração. Fim da citação. A posição de Arendt quanto a isso é de uma dificuldade desconcertante e, ao mesmo tempo, surpreendente se tivermos em conta suas análises sobre o imperialismo e a emancipação política da burguesia em as origens do totalitarismo, que já mencionei de passagem. A insistência também de Arendt na solução das questões sociais por expedientes técnicos, por exemplo, ela diz, o tamanho de uma casa popular não é uma questão política, é uma questão técnica. Então você tem de poder ali, um arquiteto, um urbanista, calcular qual a área que é adequada para uma pessoa viver. Isso nessa conferência de Toronto. E, claro, foi muito criticada por achar que essa é uma questão simplesmente técnica, né? Ela reitera isso em vários momentos. Deixa eu saltar a parte aqui também. Mas a questão, se a gente fosse tomar a consideração de que é necessário superar os entraves econômicos da participação política, decidindo politicamente pelo aprimoramento das condições privadas dos cidadãos, a questão básica é quem vai mobilizar essa técnica e em nome de quê para fazer acontecer essas transformações sociais. Vou pular mais uma vez em Braga. Nesse congresso que eu mencionei, sobre a obra de Arendt, Mary McCarthy observa o seguinte: se todas as questões de economia, bem-estar humano, trabalho, ocupação, qualquer coisa que afete a esfera social, devem ser excluídos da cena política, então só nos restam a guerra e os discursos sobre, sabe lá o que tipo de assunto. Na resposta a Mary McCarthy, Arendt concede que os assuntos que pertencem ao domínio público podem ser completamente diferentes em um momento histórico a outro, mas insiste em que as questões sociais são basicamente solúveis por expedientes técnicos e administrativos. Muitas dessas questões têm para ela uma dupla face, diz ela, sendo que uma delas poderia ser discutida em público, embora isso aparentemente destoe da sua afirmação em A Condição Humana, de que cada atividade humana tem uma localização adequada no mundo. Inclusive, é uma das sessões de A Condição Humana, a seção 10, a localização das atividades humanas. Não podemos ignorar, como Arendt nota em As Origens do Capitalismo, que sob o capitalismo, a pobreza e principalmente a miséria são subprodutos da produção capitalista, em grande medida, e que o capitalismo, ao menos desde o imperialismo, não se mantém sem funcionar o espaço político reduzido a governo e administração, seja na instrumentalização direta das ações governamentais, mediante lobbies e corrupção, como ela mesma menciona sobre a Revolução, seja na definição das regras e dos processos de acumulação e expropriação, seja na asseguração pública dos investimentos privados de maior ou menor risco, seja, enfim, na proteção jurídica e policial da propriedade e da riqueza. Não obstante essas considerações, que a Arendt tem em conta, para ela, todas as tentativas de solucionar a questão social por meios políticos levam a própria vida política à ruína. A questão, como ela observa, eu cito,
é que dificilmente poderíamos negar que é quase impossível evitar esse erro fatal quando uma revolução eclode sob condições de miséria de massa. Fim da citação. A questão é, o que os miseráveis deveriam fazer com sua miséria e os escravos com sua servidão, resultantes de processos econômicos e jurídicos legitimados e assegurados pelos Estados? Arendt responde a essa questão e prossegue ainda insistindo em que, sob a maioria das revoluções, o oceano da miséria e os sentimentos oceânicos de compaixão assim despertados se uniram, eu estou citando, para afogar os fundamentos da liberdade. Fim da citação. E fim também desse percurso, depois eu volto a isso no final do texto. Em 1943, pouco após chegar aos Estados Unidos, Arendt escreveu um texto chamado Nós, os Refugiados. Um pequeno texto, escrito em primeira pessoa, do plural, mas considerando a própria condição dela, logo que esses emigrados souberam de Auschwitz, 42 e 43. E ela afirma o seguinte nesse texto, um texto que foi retomado recentemente pelo George Orwell também, para falar da questão dos refugiados contemporâneos. E ele escreveu um texto e colocou esse mesmo título, Nós, os Refugiados, e começa comentando esse texto de Arendt. Arendt diz, em 43, perdemos a nossa casa, o que significa a familiaridade da vida cotidiana. Perdemos o nosso trabalho, o que significa a confiança de que tínhamos alguma utilidade nesse mundo. Perdemos a nossa língua, o que significa que perdemos a naturalidade das reações, a simplicidade dos gestos, a expressão espontânea dos sentimentos. Deixamos os nossos familiares nos guetos poloneses e os nossos melhores amigos foram mortos em campos de concentração, o que significa uma radical ruptura das nossas vidas privadas. Fim da citação. Esse texto foi traduzido recentemente na coletânea Escritos Judaicos, publicado há 2 anos, em português. Em tal contexto, fim da citação, em tal contexto é difícil imaginar quem possa preservar sua própria integridade em vez de tratar de adaptar-se a qualquer lugar, a qualquer preço. Em As Origens do Totalitarismo, Arendt afirmara em um movimento bastante conhecido, talvez dos mais conhecidos da obra, que o direito humano, bom, que a natureza não legisla, que a gente não nasce com direito algum, que a gente só nasce mesmo, exposto, e que a condição das minorias, dos apátridas e dos refugiados na primeira metade do século XX deveria ser razão suficiente para nos convencermos de que o que assegura direitos são as comunidades políticas aos seus cidadãos. Que quando um judeu alemão chegou à fronteira com a França sem papel e sem nenhuma outra qualificação, sem cidadania, sem nenhuma outra qualificação, a não ser a de pertencer ao gênero humano, viu-se também desprovido de todos os seus direitos, mesmo antes da França, da Declaração dos Direitos. E ela diz, então, naquela ocasião, que o direito humano fundamental, e é algo bastante debatido ainda hoje, é o direito a ter direitos. Isso virou um pouco um slogan, e como todo slogan, perdeu a graça, perdeu a força. Mas o que ela queria dizer, e ela explica isso lá em As Origens do Totalitarismo, o direito a ter direitos consiste em o direito de pertencer a uma comunidade. A uma comunidade na qual você estabelece acordos com seus pares, estabelece leis, portanto, estabelece critérios do lícito e do ilícito, mas também uma comunidade, um espaço político no qual você é julgado por suas palavras e suas ações e não por ter nascido judeu, por exemplo.
Então, o direito a ter direitos é o direito de pertencer a uma comunidade e envolve também para ela, ela diz isso é a condição humana, o direito a ter um lugar próprio, de onde sair para o mundo e dele voltar. E talvez seja esse o sentido mais profundo da existência de Arendt na condição humana, sobre o direito a um espaço privado. Ela tem uma seção, que eu lembro agora, na condição humana, logo no início, cujo título é O Espaço Privado, a Propriedade. Muitos interpretaram como uma defesa da propriedade privada. E ela, de fato, faz uma defesa de que uma pessoa não pode não ter um lugar no mundo. Ela pensa a propriedade muito mais como um espaço do lar e não como algo que possa ser traduzido em riqueza. Aliás, essa é a questão fundamental para ela, já naquele contexto dos Estados Unidos, de transformação da casa em garantia para poder adquirir empréstimos e tal. Eu falo disso já na ocasião da condição humana. Bom, tanto em Origem do Capitalismo como a condição humana, mas a condição humana isso é muito rigoroso, Arendt retrata como uma das condições básicas da cidadania o pertencimento a um espaço comum, o ter um lugar no mundo, ou, como ela formulou em outra parte, o direito de sentir-se em casa no mundo, um direito a não ser permanentemente um estrangeiro. Ela mesma que foi apátrida entre 33 e 51. Em 51 ela adquiriu a cidadania americana. Ela diz: o extraordinário senso político do povo romano o levou a jamais sacrificar o privado ao público, pois o lar privado, onde até os que eram excluídos do mundo podiam encontrar o substituto no calor do lar e na limitada realidade da vida em família. O lar também como um refúgio da política, como um espaço de proteção. A radicalidade dessa exposição ao deserto do não-mundo experimentado pelo apátrida e a extrema condição do acosmismo, da ausência de mundo, é narrada com marcante intensidade por Arendt nesse texto de 43, Nós os Refugiados. Ela observa, nesse texto, refletindo também sobre sua própria experiência, eu cito, que aparentemente ninguém quer saber que a história contemporânea criou um novo tipo de seres humanos, o tipo dos que são postos em campos de concentração pelos seus inimigos e nos campos de internamento pelos seus amigos. Fim da citação. Ela mesma, que estava na França, em 40, foi internada durante alguns meses no campo de Gurs, nos arredores de Paris, no seu filho, nos arredores de Paris. Então, nós, os refugiados, somos um novo tipo humano que é mandado para campos de concentração e extermínio pelos nossos inimigos e para campos de internamento pelos nossos amigos. Ela insiste que, com refugiados como ela própria, o próprio conceito assume novos contornos, uma vez que não se trata mais de pessoas a buscar refúgio por serem perseguidas devido a alguma posição ou opinião políticas, mas antes por apenas terem nascido judeus ou ciganos, etc. Obstinados com reconstruir suas vidas rompidas, otimistas, entre aspas, ela diz no texto, que é muito irônico, sarcástico, nós todos somos otimistas, nós os refugiados. A gente sempre chega num lugar querendo fingir que nasceu e sempre viveu ali, querendo adaptar-se o mais rapidamente possível. Mas, diz ela, cito, há algo errado com esse otimismo. Há aqueles estranhos otimistas entre nós que, tendo feito vários discursos otimistas, vão para casa e ligam o gás, ou então dão uso ao arranha-céus de um modo um pouco inesperado. Fim da citação. Com isso, diz Arendt, somos os primeiros
judeus não religiosos perseguidos, e somos os primeiros que, não apenas in extremis, respondemos com suicídio. Fim da citação. Eu fiz referência a isso porque me parece que o que caracteriza a miséria como área de pensa em uma condição humana e sobre a evolução, o modo como ela caracteriza a condição do refugiado, das minorias, dos apátridas em as origens do totalitarismo, traduz aquilo que para ela era a experiência fundamental do indivíduo moderno, a experiência de perda do mundo, a experiência da alienação, que é a palavra que ela usa mesmo, da alienação do mundo em direção ao si mesmo e da terra em direção ao universo, como ela diz no prólogo da condição humana. Um tempo atrás, relendo a obra Morte e Vida Severina, de João Cabral de Melo Neto, eu encontrei algumas curiosas imagens dessa experiência do acosmismo, do não pertencimento ao mundo, do não ter um lugar no mundo. Isso era fundamental para a Ara, porque ela dizia: nós somos constitutivamente estrangeiros no mundo, e que uma das experiências fundamentais da existência é justamente a persistente tentativa de tornar esse mundo uma casa, um lugar familiar, sentir-se em casa nesse mundo. E que essa experiência do acosmismo, experimentada, por exemplo, pela Apátrida, representava uma interdição incontornável para toda a possibilidade de vida política. E é por isso que no final de As Origens do Totalitarismo, ela diz: o que o totalitarismo fez foi tornar o mundo um deserto, foi tornar as nossas imagens do mundo em algo completamente movediço, indiscernível. E, bom, essa desesperada disposição para saltar da ponte e da vida, e aí já é uma frase de Morte e Vida Severina, de João Cabral de Melo Neto, encontra eco em Severino, convertido de flagelado da seca em retirante, alguém que segue o rio em busca de condições melhores, aquele que em nossa presença emigra de sua caatinga a encontrar novas misérias no agreste e no manto, em busca não propriamente de uma vida melhor, mas de escapar daquilo que o João Cabral chama de coisas de não que ele porta, coisas de não, a fome, a sede e a privação. Sem esperar muita coisa, nem ser movido por grande cobiça, Severino buscava defender sua vida contra a vida severina, aquela que é menos vivida que defendida, aquela que, nas palavras de João Cabral de Melo Neto, é sempre comprada à vista, a qual, paradoxalmente, é ainda mais severina para o homem que retira. Devo dizer que, na mesma época em que isso me chamou a atenção, eu pude ler um texto do professor Castor Ruiz, da Unicinos, que utiliza também a Morte de Severina num outro contexto, mas para pensar a condição do refugiado. Do apátrida do refugiado, mas a partir de um diálogo com a Gâmbia. Sem esperar muita coisa, então, da vida, Severino buscava, antes de tudo, escapar da vida severina. Cito João Cabral de Melo Neto: somos muito severinos, diz ele, iguais em tudo na vida, na mesma cabeça grande que a custo se equilibra, no mesmo ventre crescido, sobre as mesmas pernas finas, e iguais também porque o sangue que usamos tem pouca tinta. E se somos severinos, iguais em tudo na vida, morremos de morte igual, mesma morte severina, que é a morte que se morre de velhice antes dos 30
de emboscada antes dos 20 e de fome um pouco por dia. Fim da citação. A casa, a ocupação, os sotaques, o conforto da saciedade, as companhias de familiares e amigos constituem aquele lastro de estabilidade privada que é pressuposto na vida política, tanto quanto a administração das necessidades da vida. O direito a ter direitos, como formulado por Arendt em As Origens do Capitalismo, como eu disse, é, antes de tudo, o direito a pertencer a uma comunidade, a ter um lugar no mundo onde se é julgado pelas palavras, ações e omissões, mas implica também o direito de não ser expulso da terra, do gênero humano, seja o refugiado, permanente estrangeiro, seja o retirante, em sua busca por afastar a fatalidade da morte, a qual, por toda parte, fatal e finalmente encontra quando, como muçulmano nos campos de extermínio, morre quem nem vivia. Trata-se do direito a não ser expulso da terra ou do gênero humano, em consequência de ter sido expulso do mundo e de sua comunidade política e de cultura. Antes de ser direito à participação política, por exemplo, o direito a ter direitos é o direito a não ser um estrangeiro na terra, que abre sempre a possibilidade de não ser um estrangeiro também no mundo político. Severino, eu já estou indo para o movimento final do texto, segue o rio e segue da morte à vida, encontrada na frágil novidade de um novo nascimento. Eu não sei se vocês conhecem o poema, mas é a história de que ele sai da Caatinga, a paisagem é Pernambuco. Aí, Pernambuco, até acho que é Paraíba, entre o litoral e a Caatinga, que é o sertão, a zona seca, você tem uma faixa de terra que é o agreste, que vai até perto do Espírito Santo, que é uma área molhada, onde foi plantada cana e tal. E ele segue o rio do sertão rumo ao mar, que chega a Recife, a região dos mangues, das favelas e tal. Cito João Cabral: belo como as ondas em sua adição infinita, belo porque tem do novo a surpresa e a alegria, belo porque com o novo tudo velho contagia. Estou falando de uma criança que nasceu. Belo porque corrompe com sangue novo a anemia, infecciona a miséria com vida nova e sadia, com oásis o deserto, com ventos a calmaria. Me chamou a atenção da primeira vez que eu li isso, tendo em conta a Arendt, as metáforas utilizadas, que são muito próximas das que Arendt usa em A Condição Humana e também nas Origens do Capitalismo. Essas vigorosas metáforas da natalidade, que arrisco-me a dizer são como as metáforas arendtianas sobre o mesmo tema, traduzem a renitência do fora da vida, que é a vida severina daquele que se retira, aquele que é, para falar como Agamben fala do refugiado, a vanguarda do seu povo, que embebe a política justamente com aquilo que assolava, a persistência de uma vida comprada a retalho, da qual não se escapa senão para a morte. Sem o direito de Severino retirante a poder transcender tal vida, a universalidade de qualquer comunidade política não passa de simulacro, e o direito a ser participante do governo encontra seu antípoda mais remoto. Como um refugiado em sua vida exposta e abandonada, Severino retirante, compelido a vagar, desafia, mais ou menos em 20 termos, quanto de miséria pré-política uma comunidade política pode suportar. Infelizmente, parece que muita, e enquanto não enfrentarmos politicamente a vida severina, no sentido de obstar sua sistemática reprodução, não poderemos jamais alcançar a consolidação do direito a ter direitos, como direito a uma existência política, que implica, além dos direitos civis, o direito de não ser impedido a participar da vida em comum, devido aos constrangimentos da miséria, o que converte a própria miséria, por implicação, em um problema político fundamental.
Arendt reconhece que todo o moderno processo de produção é efetivamente um processo de expropriação gradual, essa frase é dela, e que o capitalismo, continuo citando, deixado a seus próprios mecanismos, tem uma tendência a destruir todas as leis que estiverem no caminho do seu progresso cruel. Fim da citação. Mas ela não julga que suas reflexões sobre o social são atingidas por essas observações. Não há, portanto, como discordar, penso eu, da afirmação do colega, o Rodrigo Hurtado, de que a lição de Arendt com relação ao capitalismo é assim, na sua essência, a seguinte, que uma alternativa ao capitalismo é, quanto menos possível, ao menos possível, mas que a política, no sentido mais geral da palavra, é, na verdade, o contrário do capitalismo, principalmente se considerarmos as origens do capitalismo. Exatamente por isso, Arendt diz, em As Origens do Capitalismo, não se pode fazer política sobre o capitalismo sem, em alguma medida, o combater. No início de 1974, ela participou de uma série de conferências na Universidade de Columbia. Coube-lhe, nessa série de conferências, atuar como debatedora do tema direitos privados e o bem público. A certa altura, em seus comentários, ela se pergunta, eu cito, o que dizer dos direitos privados de indivíduos que são também cidadãos? Ou como os interesses e direitos privados de alguém podem ser reconciliados com o que se tem direito a exigir dele enquanto um cidadão? Realmente a liberdade, a vida política, a vida do cidadão, a felicidade pública de que falei, ela tinha falado no texto, mas ela fala em toda parte sobre a revolução, mas também a condição humana, essa felicidade pública é um luxo, uma felicidade adicional para a qual se torna apto, alguém se torna apto, apenas depois que as solicitações do processo vital tiverem sido atendidas. Desse modo, continuo citando Arendt, se falamos de igualdade, a questão é sempre a seguinte: quanto temos de transformar as vidas privadas dos pobres? Em outras palavras, quanto dinheiro temos de dar a eles para torná-los aptos a desfrutar da felicidade pública? Educação é muito bom, mas o que importa mesmo é dinheiro. Somente quando puderem desfrutar do público é que estarão dispostos e aptos a fazer sacrifícios pelo bem público. Requerer sacrifícios de indivíduos que ainda não são cidadãos é exigir deles um idealismo que eles não têm nem podem ter em vista da urgência do processo vital. Antes de exigirmos idealismo dos pobres, devemos antes torná-los cidadãos. E isto implica transformar as circunstâncias de suas vidas privadas de modo que se tornem aptos a desfrutar do público. Fim da citação. Curioso, é a Arendt que está dizendo isso. E como 16 anos depois de a condição humana, um ano antes de sua morte, mas ela não deixou publicar desse jeito, embora tenha publicado. O programa de escrever e falar, mandaram para ela uma versão, ela não autorizou e mandou outra, e por fim, depois que ela morreu em 78, publicaram a versão que ela não autorizou, que é essa que eu li. No trecho que ela autorizou, essa parte não aparece. Mas essa fala dela se parece muito com aquilo que eu mencionei no início da minha fala, sobre o modo como Péricles compreendia a mistoforia, aquela remuneração para participar das atividades públicas. Não se tratava de transformar as vidas econômicas, as vidas privadas dos cidadãos, mas de fazer com que as condições privadas dos cidadãos não representassem um obstáculo para a sua participação na vida política. É um pouco isso que eu, nessa direção, que eu interpreto essa fala de Arendt. Que Arendt jamais tenha se manifestado nesse sentido em sua obra publicada é algo que acaba por nos lançar novamente em uma série de paradoxos para os quais a obra de Arendt parece não oferecer uma saída clara,
ao menos para nós, como ela observou, latino-americanos, que não podemos desviar o olhar da miséria e da desgraça, as quais parecem não poder deixar de ser para nós problemas e obstáculos políticos de primeira grandeza. Estaríamos, se fôssemos conceber essas questões como pré-políticas, portanto como não solúveis, ou como não políticas, para dizer melhor, como não sendo solúveis politicamente, seria como dizer que estamos condenados à miséria, que deveríamos virar as costas ou à política ou à pobreza, ou podemos trazer a público, como ela mesma indica em As Origens do Totalitarismo, os mecanismos de reprodução da miséria, politicamente legitimados, institucionalmente legitimados, e discutir sobre se desejamos continuar a fornecer legitimidade política aos processos de expropriação e de fabricação da superfluidade dos indivíduos. Um movimento na obra de arte da condição humana, e aí concluo mesmo, chama bastante atenção a esse respeito, e é talvez uma possibilidade de seguir um tanto mais com ela na reflexão sobre a relação de política e pobreza. Como é o finalzinho, antes de eu vou terminar com a leitura, eu queria, antes, observar. Arendt dizia, nas suas críticas a Marx, que uma das grandezas de um grande pensador é que até os problemas que ele ajuda a fazer surgir e não resolver, continuam inspirando o debate. Eu penso algo parecido disso sobre essa questão em Arendt. Tem uma seção na condição humana chamada o Movimento dos Trabalhadores. Como eu disse no início, tem um capítulo sobre o trabalho, outro sobre a fabricação ou obra e outro sobre a ação. Esse capítulo, essa seção, o Movimento dos Trabalhadores, está na parte sobre a ação política e não sobre o trabalho ou sobre a fabricação, como se poderia esperar. Ela lembra do papel político extraordinariamente produtivo da classe operária europeia como o único setor organizado desde a Revolução de 48 que teria escrito um dos capítulos mais gloriosos da história recente, texto da Arendt, e provavelmente o mais promissor. Para a Arendt, cito Condição Humana, embora estivesse ofuscada a linha divisória de suas reivindicações econômicas e políticas entre organizações políticas e sindicais, não devemos confundir as duas coisas. A linha divisória não concerne as reivindicações econômicas e sociais extremas, mas exclusivamente a proposição de uma nova forma de governo. Ela menciona isso em A Condição Humana e também, uns 15 anos depois, numa entrevista, em 73, quando ela fala que o entusiasmo que ela nutria pela experiência dos conselhos revolucionários que teriam surgido do movimento operário. Ela julgava que, cito, o vasto potencial de poder que esses movimentos adquiriram em tempo relativamente curto e muitas vezes nas circunstâncias das mais adversas, deve-se ao fato de que, a despeito de toda a conversa em teoria, os trabalhadores foram o único grupo no cenário político que, além de defender seus interesses econômicos, travou uma batalha inteiramente política. Em todo caso, as nossas disputas políticas atuais sobre, por exemplo, se os miseráveis devem ter assegurado o mínimo para atender suas necessidades básicas, ou se os pobres devem ser compensados por suas desigualdades de pontos de partida, como na economia e na educação, isso tudo já deveria ser suficiente para levar esse tema a sério politicamente, penso eu. E até aqui, eu sou muito entusiasmado com a obra de Arendt, me parece que esse é um tema em que é possível caminhar com a Arendt, mas sempre um pouco também contra ela, sempre também indicando os elementos que ela acabou por, na sua obra, não deixar conectados com essa questão do que fazer com uma das formas mais óbvias da economia dominar a política é pela cooptação
exploração econômica do poder político, pelos lobbies, pelas corporações, pela corrupção, etc. Mas uma outra forma, por meio da qual a política, e isso, claro, é uma questão política de primeira ordem, isso que eu mencionei, mas uma outra forma, por meio da qual a política determina a economia, é reproduzindo os processos de expropriação e de conservação da exploração, que reproduz e mantém sistematicamente a miséria e que interdita a participação política desses indivíduos que estão, por assim dizer, fora do mundo, sem condições de sair do aprisionamento do processo vital para se dedicar ao que quer que seja. Isso também é uma forma de determinar economicamente a vida política, pela exclusão. E eu acho que, a partir da obra de arte, é possível dizer que não temos como não nos preocuparmos politicamente com isso. É isso. Obrigado, eu acabei falando demais. Obrigado pela atenção. Obrigada, Leandro, pela referência. Eu passo a palavra ao público. Então, eu tenho uma questão. Na verdade, eu queria saber de ti se o fato da Hannah Arendt mostrar ao longo da obra que os gregos estavam, digamos assim, mais corretos, não mais certos de hierarquizar as disciplinas, né? Da economia e da ética e da política, justamente mostrando que a política tinha um papel hierarquizante em relação aos outros domínios, né? Se isso, por si só, não mostraria que, no fundo, a questão da miséria, ela necessariamente precisa ser resolvida como condição de possibilidade, né, satisfação das necessidades básicas, como condição de possibilidade para que o homem pudesse, de fato, né, transcender a esfera privada e participar da esfera política, da esfera propriamente da ação. Né? Se esse viés, se esse modo de conceber a atividade da vida ativa, se isso não seria propriamente um modo de, talvez, diluir um pouco essa tensão, né? Como se a miséria não fosse propriamente um problema eminentemente político, mas que, na medida em que se supõe um certo tipo de sociedade democrática, ou democrática no sentido também, né, vinculado a um Estado de direito e republicano, se isso não seria uma agenda impossível, né, de ser esquivada, né? Porque se o homem só pode ser livre a partir do momento que ele tem acesso à esfera da ação política, se isso não é uma condição, né, se justamente livrar o homem das necessidades da vida, né, das necessidades básicas, não é uma condição sem a qual ele não pode participar da esfera política, né, mas é só um outro viés sobre o qual ela decide abordar qualquer questão. Né? O que eu acho curioso, obrigado pela pergunta, assim, o que eu acho curioso é que, se eu leio uma obra como Sobre a Revolução, por exemplo, também a condição humana, parece-me inevitável que o tipo de política que Arendt supõe, que envolve a participação, não compulsória, mas a possibilidade da participação de todos, não pode ignorar determinantes externos de qualquer natureza, mas econômicos, obviamente, que operem como obstáculo para essa participação. Ela admirava, sim, bastante os gregos, né, por terem organizado um espaço cujo critério fundamental da organização era a liberdade política no sentido positivo da participação e tal. E, claro, sabia também que
muita gente não participava, embora o critério não fosse propriamente riqueza e pobreza, não era essa questão. Mas me chama a atenção ela jamais mencionou, até onde eu conheço, da obra, esses expedientes do Péricles, por exemplo, depois, isso não foi só do Péricles, mas primeiro ela propôs isso, um cidadão não pode deixar de comparecer a uma assembleia porque não pode deixar a sua roça. Então a gente vai ter de cotizar para garantir o mínimo, não é para melhorar a vida dele, não é para que ele enriqueça com o dinheiro público, mas para que ele tenha condições de deixar aquele espaço e ocupar o espaço político. Até onde eu penso, ainda mais se nós considerarmos as expectativas modernas, universalistas, que a arte compartilha, universalista no sentido ou seja, se você pensa uma unidade política, a princípio ninguém, por nenhum critério, alguém estaria impedido de participar, politicamente. A pessoa pode não querer ir num dia, ou na Assembleia, ou não querer, mas assim, o acesso não deve estar interditado. Ela mesma, sobre a Revolução, indica o quanto a miséria é uma interdição. Na condição humana, ela fala, por exemplo, de uma vida inteiramente absorvida no processo vital, do metabolismo com a natureza, como ela diz, uma vida de um vivente cuja energia que ele produz é consumida inteiramente no mero viver. Esse alguém não tem como constituir uma vida humana. Claro, estou falando de uma pessoa, estou falando de uma vida vivida inteiramente nesse ciclo de esgotamento e regeneração, não tem condições de se dedicar a qualquer outra coisa, por óbvio. Eu penso que essas considerações, ela na condição humana sobrepõe a preocupação com uma crítica à modernidade a esse tipo de preocupação. A obra sobre a Revolução, que nasce dos mesmos estudos de meados dos anos 50, 57, que é a condição humana, ela faz os livros mais ou menos ao mesmo tempo. Em Sobre a Revolução, isso já aparece muito mais explicitamente, mas de um modo mais desconfortável do que na condição humana. Porque ali parece que ela diz mais ou menos o seguinte: toda revolução em que a pobreza seja um tema fundamental está fracassada por princípio. Mas aí, veja, ela escreve isso em 63, mas lá em 58, isso que eu falei no final aqui, ela fala do movimento operário. E diz, foi a miséria e a exploração que fez com que eles se mobilizassem em conjunto e politicamente. Mas eles não apenas quiseram melhorar suas condições de vida, eles demandaram participação política. E mais do que isso, eles pensaram em uma nova forma de organização política que passava ao lado da organização sindical e dos partidos e que tinha a ver com os conceitos revolucionários. Então, para mim, mesmo tendo em vista apenas os gregos, se fosse esse o caso, seria muito difícil não pensar o problema da miséria como um problema pré-político, politicamente relevante, para dizer de maneira bastante assim, vaga, né? Mas se nós pensarmos no contexto do capitalismo, e principalmente numa era pós-imperialista, em que as grandes corporações colonizam a administração do Estado, interferem com golpes no processo de regulação e de legislação, financiam diretamente a atuação do executivo. Eu nem estou pensando no Brasil, pode pensar nos Estados Unidos, onde os lobbies são legalizados e tal. Se você pensa no capitalismo como sendo um sistema de poder, não só, mas também, ou seja, em que a política não é uma esfera como se poderia pensar no caso da Grécia, no sentido mais geral, em que a política está mais ou menos salvaguardada das demandas de enriquecimento econômicas e tal. Isso no caso do capitalismo é inimaginável. E no nosso contexto contemporâneo, então, menos ainda, em que é praticamente impossível uma grande corporação
financeira ou produtiva, multinacional qualquer, produzir sem interferir no modo como se regula a circulação de capitais, a produção, a remessa de lucros, etc., naqueles países onde eles vão atuar economicamente. O que para mim permanece como incômodo é que eu sei que a Renata sabia disso, porque ela escreve claramente sobre isso, antes da abolição. E aí ela insiste que essas questões são resolvidas por expedientes técnicos. Por exemplo, ela chega a dizer que a escravidão acabou não pelo movimento abolicionista ou pela resistência, mas por questões técnicas. Foi possível, então, produzir por máquinas e tal, senão a gente ainda estaria sob o escravismo. Não que ela não possa ter razão sobre certo aspecto, né? Mas apostar numa neutralidade da técnica como um expediente que vá solucionar questões de natureza me parece muito ingênuo, considerando a própria obra. Por isso que o esforço aqui era muito interno, de tensionar, né, principalmente no estudo da condição humana sobre a revolução, essa questão tal como ela aparece, e dizer que os problemas que se acudizam sobre a revolução, em grande medida, podem ser enfrentados com a análise que ela faz sobre o totalitarismo antes dessas obras posteriores. Então, assim, para um leitor que, além de se interessar por estudar a obra, tem uma afinidade com certas conclusões, isso permanece um desconforto grande. Todos os colegas que eu conheço que trabalham na obra da área. Adriano, se eu pudesse, como organização, eu não pode. Posso fazer mais uma pergunta? Claro. Então, na verdade, esses eu estava justamente investigando, né, se Aristóteles poderia ser considerado de alguma maneira, né, um republicano, uma analética, e se ele poderia, segundo o texto do T.N. Bank, ser considerado um democrata. Lá pelas tantas, justamente com vistas ao conceito de povo, Aristóteles aparentemente faz uma distinção, né, entre a turba, né, o povo tomado como os pobres, né, os aporoi, e o povo no segundo sentido, que é mais propriamente o corpo dos cidadãos. Né? E eu estava pensando se eventualmente essa distinção, e se a Hannah eventualmente toma essa distinção como uma distinção pertinente, se o gap, né, se o degrau a ser galgado nesse caso, não seria como justamente, né, propor um modo de fazer com que justamente os aporoi, né, os pobres, ou aqueles cujas necessidades básicas então são prementes, né, para a satisfação das necessidades básicas, como torná-los, né, ou engajá-los totalmente no grupo dos cidadãos, né, como fazer então justamente que esses pobres ou esses aporoi, né, se transformem justamente em integrantes do corpo da cidadania. E nesse caso parece que há uma preponderância, pelo menos em Aristóteles, né, nesse Estado democrático de direito, ele tem que poder tentar assimilar, né, a defesa de Aristóteles da democracia e da polideia, né, do regime constitucional, se justamente fazer com que a Constituição regule o conflito, né, não elimine o conflito entre os ricos e pobres, né, mas pelo menos que os regule. Se isso não força, digamos assim, né, o regime constitucional a tentar justamente incluir os aporoi no regime, não como enquanto pobres e perseguidores, né, da satisfação das necessidades básicas, mas justamente como o corpo, né, dos cidadãos, né, que buscam o bem comum e não a satisfação das necessidades básicas. Então, se eventualmente pode ter se a Hannah pode ter tido essa influência, né, no modo de conceber essa cidadania. Então, obrigado de novo. Assim, a relação diária com Aristóteles é muito curiosa, né? Ela chega a ser enumerada como anel aristotélica,
Bom, o próprio Banco, a obra Problemas Aristotélicos, menciona Aristóteles como uma espécie de neo-aristotélica. Mas em A Condição Humana, em que Aristóteles aparece muito vigorosamente, ela mais ou menos diz, eu acho que até uma certa injustiça, ela diz que os exemplos que o Aristóteles dá quando fala da sabedoria política, mesmo quando tem em conta o Péricles, e quando fala de Frâncis, os exemplos provêm sempre da poiesis, sempre da fabricação. Então ele sempre compara com um artesão, com alguém que maneja bem uma embarcação, ou coisa desse tipo. E ela toma isso como razão suficiente para uma certa distância, coloca Aristóteles junto com Platão, né? Na crítica que ela faz ao desapreço pela política, isso me parece bastante exagerado, né? Está na condição humana. E com relação a... Veja, isso, eu digo isso porque, quando leio Aristóteles e quando leio Aristóteles, me parece que, sem dúvida, é uma das influências mais decisivas no modo como ela compreende a vida política. O modo como ela compreende o juízo político, a sabedoria prática, que são temas com que ela se ocupa mais ao final da vida. E aí ela vai deixando de citar Aristóteles, mesmo que você leia A Condição Humana, é praticamente impossível não ver ali um diálogo, interrupção com a obra, e mais do que com a obra, no sentido das posições de Aristóteles sobre a democracia ou sobre a política em geral, mas no modo como ela estrutura mesmo o texto, que parece que é muito aristotélico. Mas com relação a... eu não conheço a referência dela direta a essa questão do povo e da multidão, se a gente pudesse dizer assim, né? A multidão dos miseráveis ou dos pobres, né? No caso específico. Ela fala sobre isso e sobre a Revolução, fazendo referência à Revolução Americana em comparação com a francesa. E fala também, nesse mesmo congresso que eu falei, que ela responde às críticas, fala também que os problemas dessa natureza, eles têm uma dupla face. Então, um problema que pode ser administrativo ou econômico, ele pode ser também examinado de uma perspectiva política. Mas ela fala isso numa frase e nunca mais volta a falar disso. Mas ela tem em conta, tanto em As Origens do Totalitarismo, quando fala, por exemplo, do racismo, do pensamento racial antes do racismo. Ela analisa o racismo e a relação à Revolução Francesa na Alemanha, na França e na Inglaterra. Ela tem clareza das noções de povo, raça, sangue, pobres, que estão em jogo ali. E também sobre a Revolução, ela atenta para o fato de um movimento parecido com esse que você mencionou a partir do Aristóteles, que é da conversão do povo, de uma parte do conjunto da população em uma dimensão política da cidadania, ou seja, que o povo não são mais os pobres, não é mais nem o terceiro estado, o povo é o conjunto dos cidadãos. Então, eu percebo que esse diálogo, nesse diálogo com a Revolução Francesa, que ela extrairia algo análogo a isso que você menciona. A teoria dela não menciona Aristóteles. Eu não sei se eu entendi direito a pergunta e se eu respondi, mas eu penso que para ela era decisivo isso. Quando ela fala do movimento operário, dizendo eles eram um movimento sindical, com melhores condições de trabalho, etc., mas as reivindicações deles, quando apresentadas na esfera pública, eram feitas sob a forma do interesse público de atender as demandas que eles faziam, do interesse da vida política, da estabilidade da vida política, da participação política, que eles tenham condições melhores e, portanto, eles não apresentavam sob a forma de quem usa a violência ou alguma coisa do gênero, no sentido de adquirir um benefício privado, mas diziam da relevância política do atendimento às demandas dele. E para isso para ela era marcante. O fato de eles saberem que o jogo político se joga numa outra linguagem,
uma linguagem de uma persuasão em que o interesse comum, mesmo quando implica atender uma parte específica da população, é o que orienta a demanda. Né? É uma outra forma de pleitear e se organizar para apresentar esses pleitos. Mas eu não saberia dizer o quanto ela e Aristóteles, embora eu ache que a condição humana, Aristóteles está em toda a primeira parte, até a parte da ação, com exceção do último capítulo, em que ele praticamente não aparece, mas até o capítulo 5º, a existência daquilo que é bem original, da distinção entre trabalho e fabricação, ela força a barra e mais ou menos extrai isso de Aristóteles. Né? Então, é uma relação estranha que ela tem com Aristóteles. Né? Não me parece absurdo, no contexto do começo dos 70, por exemplo, caracterizá-la como um anel aristotélico, como faz o Habermas, como faz eu esqueci o nome do autor que fez a coletânea Neo-Aristotelismo, que foi o que desencadeou esses estudos de filosofia prática. Escapa agora, mas então, que também coloca no palco esses neo-aristotélicos. Enrico Berti também faz isso. Mas é isso, obrigado. Não sei se respondi. Então, agradeço mais uma vez a presença pela conferência. E nós, então, voltamos na quinta-feira que vem, dia 14, isso na quarta-feira, dia 14, às 14h30, no auditório do Bloco E anexo, com a conferência então, sobre CDT. Então, muito obrigada a todos e até a próxima.